uma ponte em nós. Vamos construir para ligar seu coração ao meu com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faz-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos no dia e noite que gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Tem coisas na nossa fé que não são fáceis de entender, como aquilo que aparece hoje na leitura da palavra de Deus. Por que eu digo isso? Jesus diz uma coisa que eu não sei se vocês estão sempre de acordo. No fundo, ele diz o seguinte: olha, vocês rezam e Deus sempre escuta a oração de vocês. Será que Deus já escutou sempre a oração que você fez? Ou teve vezes que você pediu a Deus e não foi atendido? Também, né? A gente pediu a Deus, rezou a Deus, fez novenas e não aconteceu nada. Por essa pergunta que ele não, se a gente diz que ele não atendeu, é que como de Jesus a gente não sabe o que fala, né? Então Deus é quem sabe o que é melhor pra gente. Ah, bom. Se você pedir, você sabe que não é bom, ele não vai dar. Ah, então. Né? Então, pois é, mas é um problema que muitas vezes as pessoas têm que enfrentar. Nossa, eu pedi tanto a Deus, eu rezei tanto e não aconteceu aquilo que eu pedia. Pedi pela cura, pedi para o emprego, pedi por isso e aquilo. Inclusive hoje, Jesus conta uma pequena parábola. Você sabe o que é parábola? Parábola. Jesus falava muito em parábolas, diz o Evangelho. Parábolas são pequenas histórias que Jesus contava. Ele inventava essas histórias a partir da vida do povo. Ele contou o seguinte: numa pequena cidade havia um juiz que não fazia justiça a uma viúva. E essa mulher, sempre procurando o juiz, pedindo que ele fizesse justiça. E ele não fazia. Mas ela ficou incomodando tanto
esse juiz, que ele decidiu, então finalmente resolveu o problema, se ela não vai mais me encher, né? Então, bom, vou resolver o problema desta viúva, porque assim finalmente ela me deixa em paz. E resolveu o problema da viúva porque ela tanto insistiu. Agora aqui vem outro problema. Será que nós precisamos insistir tanto com Deus para Ele poder atender os nossos pedidos? Nós precisamos insistir tanto, fazer tantos sacrifícios, às vezes fazer novena, rezas. Mas que Deus é esse? Que Pai é esse? Está entendendo? Essa é a pergunta, né, que a gente se coloca diante dessa parábola de Jesus. Mas nós devemos entender que Deus não é bem desse jeito. Jesus contou essa parábola para dizer que nós precisamos rezar sempre, sem nunca desanimar. Mas Deus não é desse jeito. Deus não precisa de sacrifícios para atender os nossos pedidos. Então, uma vez, uma pessoa falou assim, olha, Deus não atendeu o seu pedido porque você não mereceu. Você não rezou bastante. Eu fiz a novena e eu consegui. O que você acha? Então, aquela mulher ela conseguiu porque fez a novena. E outra mulher não conseguiu porque não fez a novena. Está certo? Ou não? Ele esqueceu apenas uma palavra. É. Ele esqueceu apenas o necessário. Deus está mais do lado daquele que precisa do que daquele que não precisa, né? É o seguinte, que Jesus nos ensinou que Deus é um pai e mãe mais bondoso de todo mundo. Deus não precisa da nossa oração para nos atender. Ele mesmo disse um dia, Deus já sabe aquilo de que você precisa. Não precisa de você dizer tantas palavras para Ele poder atender. Então Deus atende mesmo que você faça a novena, mesmo que não faça. Mesmo que você faz aquela promessa ou não faz. Deus atende do mesmo jeito. Então a pessoa diz, bom, então tanto faz? Não, não é que tanto faz. Porque o fato de você fazer a novena, você reza, isso te ajuda. Ajuda você. Você faz a promessa, você reza de acordo com aquilo que o seu coração pede. Isso aqui é um benefício para você. Está entendendo? Não é que tanto faz. Para Deus, tanto faz. Certo? A gente não compra Deus. Deus sempre olha, atende com muito carinho a nossa prece, a nossa oração, as nossas necessidades. Agora, o fato de você rezar, isso é um benefício para você. Seria como você toma uma vitamina, você se alimenta. A oração é sempre um grande alimento para a nossa vida. Mas do outro lado, Deus sempre olha para todo mundo com muito carinho. E se a gente se salva, não é porque a gente merece. Eu vou para o céu porque eu mereci. Não, não pense assim. Eu vou para o céu porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E Ele me acolhe do jeito que eu sou. Esse é o Deus de Jesus. O Deus que Jesus sempre falava para nós. Mas daí, como é que se explica esse problema que a gente colocou antes? Porque muitas vezes Jesus insistiu nisso. Ele disse, pedi e recebereis. Ele não disse, peça e talvez você receba.
peça e provavelmente Deus atende você. Ele sempre falou claramente, não, Deus sempre atende você. Deus sempre atende os seus pedidos, as suas preces. Mas, como eu disse para você, às vezes isso se choca com a realidade. Você veja, quando iniciou a pandemia, as igrejas rezavam muito pelo fim da pandemia. Fazia novenas, sacrifícios, hora santa. Teve até padre que saiu, sabe qual a hóstia santa, né? Com o Santíssimo, ostensório, saía aí pelas ruas, né? Pedindo a Deus que acabasse a pandemia. E a pandemia aumentava sempre mais. Então a gente diz, mas então Deus não ouve a prece do povo que reza, que pede tanto. E aqui que está a grande questão, que nós devemos colocar assim na nossa frente. Eu sei que nem sempre é fácil de entender, mas uma coisa é certa, daquilo que Jesus disse, Deus sempre nos ouve. Só que Deus nos ouve e nos atende, muitas vezes, não é do jeito que nós queremos. Às vezes é de outro jeito. Deus não é vamos dizer, um entregador de encomendas. Eu peço isso e Deus me dá isso gratuitamente. Eu peço, então Deus me dá. Então fulano fica dormindo o dia inteiro, está fazendo uma novena para ele conseguir emprego. O emprego nunca vai cair do céu. Ele não vai dar emprego. O estudante pede a Deus e faz uma promessa para passar no Enem. No exame não estuda. Você está entendendo? Então não é assim. Que Deus sempre, Jesus nos ensinou que Ele sempre nos atende, só que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Você não acredita naquelas conversas que muitas vezes aparecem até na televisão, onde o fulano vai lá, se faz uma oração e ele é curado. Deus não cura, gente. Deus não cura, então como é que eu vou pedir a Deus se eu estou doente? Peça a Deus, sim. Porque o fato de você pedir a Deus alimenta a sua fé. E Deus está junto com você. Está lutando com você. Diz para você, olha, vamos lutar aí. Não desanime, eu estou no seu lado. Então procura um médico, remédio, hospital. Você não fica como aquela pessoa que foi na igreja, o pastor falou para ela, agora você foi curada. Foi curada do câncer. Deus te curou, porque Deus não falha. O que aconteceu? A pessoa não foi procurar o médico, não foi procurar o hospital, e depois de uma semana veio a falecer. Vocês estão entendendo? Então nós devemos entender aquilo que Jesus fala para nós. Olha, Deus sempre olha para cada um de vocês. Ele está ao seu lado. Você reza sim, porque isso vai te fortalecer, vai te ajudar a lutar. E quantas vezes você lutando, você vence. E tem vezes que você lutando, você perde. E diz, por que Deus não me atendeu? Acontece que Deus perdeu também. Deus perdeu junto com você. E mesmo assim Ele tem um jeito para te ajudar a superar isso. Não sei se você lembra aquele episódio de Jesus, quando Ele estava na cruz, estava no maior do sofrimento, Ele não aguentava. Ele gritou ao Pai, Pai, afasta de mim este cálice, não aguento mais tanto sofrimento.
E parece que Deus não ouviu. Jesus morreu. Com Jesus, Deus também morreu, foi crucificado. Porém, Jesus mostra que Deus teve a última palavra, porque depois Deus ressuscitou Jesus. Foi ou não foi? Deus atende de outro jeito. Mas Ele sempre nos atende. Ele sofre conosco, morre conosco. Muitas vezes nós não conseguimos, e Deus não consegue também, daquele jeito. Mas Ele dá um jeito de conseguir de outra forma. E se você pensa bem, você vai perceber que muitas vezes acontece alguma coisa na sua vida e você até pergunta: onde está Deus? Por que não me ajuda? Por que não me atende? Até você se revolta contra Deus. Você não consegue entender. Depois passa um tempo, passa 1 ano, 2 anos, você pensa naquele fato e você percebe como Deus te atendeu. Te atendeu de outro jeito, de outra forma, daquilo que você tanto queria. Mas como eu disse para vocês, nem sempre a gente consegue enfrentar esta realidade de dor, de sofrimento, de derrota, e ao mesmo tempo de Deus que está do nosso lado. Por isso nós temos que pedir a Deus que aumente a nossa fé para nós podermos enfrentar tudo isso com fé. Agora tem uma última frase do Evangelho que nos faz pensar. Quando Jesus diz assim: o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Isso é que nós poderíamos traduzir assim: será que Deus vai encontrar pessoas fiéis a Jesus que se mantêm na luta? Ou que simplesmente desanima, esperando que Deus resolva? Será que Deus vai encontrar pessoas fiéis a Jesus que se mantêm na luta para que haja justiça e assim haja mais vida para o povo? E para voltar aqui na pandemia, aqui no Brasil, morreram pela pandemia quase 800 mil pessoas. Você já imaginou? 800 mil pessoas morreram na pandemia no Brasil, quase 800 mil. Será que Deus é culpado disso? Nós pedimos tanto a Deus. Ou será que o governo que estava aí, se tivesse tomado providência que deveria tomar, talvez nós não tivéssemos tantos mortos como tem? Você está vendo? Isso é, Deus quer salvar-nos. Deus quer vida para todos. Ele quer atender a todos nós. Mas muitas vezes nem ele consegue. Porque nós não aceitamos. Não aceitamos esta luta que ele deixou para nós. Por isso, gente, para terminar, nós queremos dizer que Jesus tem razão. Ele diz para nós: olha, Deus é bom. Deus sempre olha para vocês. Sempre atende a todos vocês. Muitas vezes a gente não consegue entender aquilo que está acontecendo. Mas vamos colocar-nos nas mãos dele. Mesmo quando a gente não entende. Vamos nos colocar e confiar nele. E você vai ver que mais cedo ou mais tarde você vai entender que realmente ele te atendeu, mesmo quando você experimentou que ele não te atendeu. Confia nele e você nunca vai ficar decepcionado. Tudo bem, pessoal?